Aí, agora sim, gente. Então vamos lá. Opa. Os exercícios que a gente vai fazer na aula de hoje? A ideia é que a gente termine os exercícios da página 49, 46, perdão, desculpa, já comecei. Da página 46, tá? Que tem alguns exercícios envolvendo aqui atrito, plano inclinado, polias. Atrito, planos inclinados e polias. A gente vai falar mais algumas coisinhas aqui também. E aí, depois da aula 4, a parte 4, a gente pega só estudar força centrípeta. Então, a gente ainda vai precisar de mais essa aula de exercícios e provavelmente ainda mais duas aulas, uma de teoria e uma de exercícios. Aí a gente fecha a aula a parte de força, tá bom? Então, bora. Questão número 1, gente. Ele fala assim, deu um plano inclinado, deu o ângulo e o seno e o cosseno. Ai, peraí, deixa eu só colocar a TV para lá, por isso que eu estou me vendo. Ele deu o ângulo, o seno e o cosseno desse ângulo. O seno e o cosseno, e diz o seguinte: fala que essa caixa tem uma massa de 10 quilogramas, pede para considerar o atrito desprezível e a caixa está em repouso. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte: se o corpo está em repouso, é porque ele está na primeira lei de Newton. Então, vamos dar uma olhada aqui no desenho da caixa para a gente poder primeiro colocar todas as forças dela, tá? Aqui. Olhando para a caixa aqui, pessoal, pensando que ela está em repouso, ou seja, ela está com a velocidade igual a zero, então, pelas leis de Newton, a força resultante nela tem que ser zero. Ou seja, para a força resultante ser zero, todas as forças que estão nesse sistema têm que se anular. Tudo bem? Então vamos desenhar elas aqui. Eu tenho o nosso queridão peso. Peso. Eu tenho a normal. A normal. E a tração. A tração segurando o corpo para ele não cair. A tração. Tá bom? Isso, obviamente, a gente não decompôs o peso, né? Vamos ver o que ele vai perguntar aqui para ver o que a gente precisa fazer. Ele vai fazer 3 perguntas. Na primeira, ele pergunta qual que é, verifique todas as forças, incluindo as componentes do peso que atuam sobre a caixa. Aqui, ó. As forças, incluindo as componentes do peso. Então, o que eu vou fazer? Se ele pede para incluir as componentes do peso, eu vou decompor o peso em Px, Py. Opa, então vamos lá. Ó. Decompõe o Px para baixo. O Px é quem vai acelerar o corpo. E o By para baixo. Dois para baixo não, né, Danilo? Aqui, ó. O Py para cá. Tá? A gente pode dizer, então, que o Py ele vai atuar na compressão do corpo em relação ao plano. O Px seria a força que tenderia a arrastar o corpo para baixo. A normal em atração. Tá bom? Beleza. B. Então, isso aqui é o item A, tá, gente? Isso aqui seria a resposta do item A. B. Determine o valor da força normal. E C. Determine o valor da tração. Tranquilo, gente. Por quê? Por isso que eu sempre falo, quando o corpo está na primeira lei, o exercício sempre é mais fácil. Porque eu não tenho que calcular a aceleração, já que ele está parado. Então, ó, se eu quero a tração, eu tenho que calcular o Px. E se eu quero a normal, eu tenho que calcular o Py. Tudo bem? Então fica tração PC no θ e normal. P cos. P cos. P cos θ. Tá bom? A massa é 1, né, gente? Ah, tá. Então, a massa 1 do peso 10. 10, o seno é 0,6 ou 0,8?
Nenhum dos dois. 0,5. Ah, ele botou 30 graus, né? Tá. Então, ó, gente, isso aqui vale 0,5, ó. O seno de 30 graus. A hora que eu colocar o peso aqui, que vale 10 newtons, 10 vezes 0,5 é 100? Ah, é 100, tá. Então fica 50. Ligado. Perdão. Tá? O cosseno, que é 0,85? 87. Tá aqui. 100 vezes 0,87, 87 newtons. Aí. Tudo bem? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que semana passada um aluno me perguntou isso dessa sala. Eu acho que foi o Matheus que perguntou. E aí eu vou perguntar para vocês agora. Quanto vale o peso desse corpo? 100 newtons. Beleza. Pega o PX e o PY. Eles são resultantes, eles são componentes do peso, né? Um vale 50 e o outro vale 87. Se eu somar 50 com 87, não dá 100. Por que que isso acontece? Porque assim, o PX e o PY são pesos cuja soma tem que dar o peso resultante, não é? Então, por que que essa soma de PX e PY, 50 mais 87, não dá 100? Se eles deveriam ser a soma, né? Pergunta essa daqui, quer ver, ó? Por que 50 mais 87 é diferente de 100? Isso aqui é o PX e o PY. E esse é o P. Ó, a gente sabe que PX mais PY tem que dar o peso, já que os dois são componentes do peso. Mas 50 mais 87 não dá 100. Qual que é o problema disso aqui? Onde está a estranheza? Porque a gente está somando vetores. Uma soma de vetor não é uma soma de números, né? Basta você pensar o seguinte: se eu tenho um vetor de 3 e um vetor de 4 e eles estão 90 graus, quanto dá 3 mais 4? 5, não é? Então, essas contas aqui, pessoal, desses valores de peso, quando você decompõe eles, a soma deles não tem que dar o peso final, algebricamente falando, né? Porque isso aqui é número, tá? Agora, em vetores é ok. Se você pegar esse aqui, ó, fizer Pitágoras com esses dois números, que são o px e o py, né? Se a gente fizesse Pitágoras com esses dois números e calculasse a hipotenusa daria exatamente o peso de 100, tá? Então, ó, por que que isso daqui é diferente? Porque estamos somando vetores. Porque estamos somando vetores. Tá bom? Manda. Sim, porque assim, se o corpo está em repouso, a gente considera que ele está em repouso em dois eixos. O eixo X, que é o eixo onde ele vai desceria, né? Então essas duas forças se anulam, mas ele também está parado no eixo Y. Tá? Toda vez que a gente for considerar que um corpo está parado ou não, tem que lembrar sempre de olhar para os dois eixos. Ah, então vê se as forças na horizontal estão se anulando. Beleza. Vê se as forças na vertical estão se anulando. Aí o corpo está parado. Como era uma condição do exercício, né? Que o corpo estivesse parado, eu já impus isso aqui igual a isso. E esses dois aqui também. Tá? Beleza, gente? B, não, já foi B. Questão número 2. Questão 2. 2 ele fala o seguinte: considere dois blocos A e B de massas M, 2 quilogramas e 3 quilogramas o emão, respectivamente.
30 graus. O corpo A é esse aqui, o corpo B é esse aqui. A massa do A é 2. E a massa do B é 3. Tudo bem? Aí ele fala assim: o bloco A está apoiado num plano inclinado perfeitamente liso. Perfeitamente liso. Perfeitamente liso. Parte igual a zero. Tá bom? Perfeitamente liso. É ligado por um fio ideal ao bloco B, que se move verticalmente. Considere G10, determine a intensidade da aceleração e a tração no fio. Seno de 30 a 0,5, cosseno 0,87. Então ele quer que eu calcule a aceleração primeiro. Gente, solta o sistema. Soltou? Esse sistema vai se movimentar como? Imagina que eu estou segurando tudo, tá? Estou segurando, aí a hora que eu solto. Aqui no corpo B, você tem uma força de quantos newtons puxando ele para baixo? 30. PB, 30 newtons. Será que essa força é suficiente para despencar? Ou será que quando eu soltar é o A que arrasta o B para cima? Tem que pensar isso, hein? Sabe por que a gente tem que pensar isso, gente? Porque isso vai dizer para a gente para onde que está a nossa aceleração. Pensa no B. Ele está acelerando para cima ou para baixo? É para baixo. É para baixo. Por que que é para baixo? Quem que estaria evitando o B de cair? Pensa nisso. Quem que estaria evitando o B de cair? O PX do A. Vamos ser mais específico. É o A, ok, mas é o PX dele. O A tem um PX, não tem? Vamos desenhar o PX dele aqui, ó. Ele tem um PX. Eu não vou nem desenhar o peso, tá, gente? E ele tem um PY. O PY faz o que com ele? Aperta ele contra o plano, né? Força que aperta e a força que puxa ele para baixo. E eu tenho a normal aqui. Quanto vale o PX, gente? E é isso que eu queria que vocês observassem. Quanto vale o PX? O PX não é PC no θ? O PX é PC no θ. Então, se eu fizer PC no θ aqui, ó, PX do A é a PA, seno θ, seno de 30. O PX do A vai dar, a massa do A vale 20, 2, perdão, 2 vezes gravidade dá 20, 20 vezes o seno de 30 dá 10. Então agora a gente consegue perceber isso, né? Ó, você tem uma força puxando ele de 30 newtons. Você tem uma força de 30 newtons puxando ele para baixo. E tem uma que estaria segurando ele que é de 10 newtons. Então essa força não aguenta. Como ela não aguenta, o que vai acontecer? Esse corpo acelera para baixo e esse corpo acelera para cima. Gente, eu vou falar mais uma vez, porque isso é muito importante. É importante você entender para onde está a aceleração, porque para onde estiver a aceleração, a força resultante tem que estar. Entenderam? Então veja, aqui, como a aceleração está no sentido de fazer o B cair, para eu achar essa aceleração, eu vou fazer a segunda lei para o sistema inteiro, considerando que A e B são uma coisa só, e vou esquecer a corda, porque a corda está lá dentro. Então, se eu fizer uma segunda lei para o sistema, ela vai ficar assim, ó. PB menos o PX do A igual a massa de todo mundo vezes a aceleração. Ali, tá bom? Como não tem atrito, é só isso aí que tem de força. Ah, mas e a normal e o PY? A normal e o PY não estão influenciando na aceleração. Por quê? Porque a aceleração está num eixo e essas forças estão em outro eixo.
Forças que estão em eixos diferentes, pessoal, não interferem na aceleração, tá? Então fica 30 menos 10 igual massa de A mais massa de B dá 5 vezes a aceleração. A aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o primeiro item. B. Agora no B ele quer atração no fio. No B ele quer atração no fio. Como ele quer atração no fio, a gente passa a olhar agora para o A e para o B separadamente, para a gente conseguir analisar a atração. Aí você tem duas opções. Se você quiser fazer a segunda lei para o A, lembre que a tração está puxando ele para cima. Ó, a tração está puxando o carinha para cima. Então, por exemplo, se vocês optarem por fazer segunda lei para o A, vai ser tração menos Px igual a massa dele vezes a aceleração. Depois eu escrevo, tá? As duas. Agora, e no B? O B, ele está descendo. Tá? Só que ele está preso à corda. Se ele está preso à corda, a corda está puxando ele para cima. Então, se eu for fazer a segunda lei para o corpo B, fica PB menos tração. Então, ó, duas formas de você responder o item B. Se você quiser usar o corpo A como referência e usar a segunda lei para ele, fica assim, ó. Ó, tração menos o Px do A dá massa vezes aceleração. Tá bom? E para o B, fica PB menos tração igual a MB vezes A. Tá? Nesse caso, os dois têm o mesmo número de forças, né? Duas forças aqui, duas forças aqui. Então, cadê? Vou fazer com esse aqui, ó. PB menos T, tá bom? Tira esse T. Vou fazer com esse aqui, tá? 30 menos T igual C3 vezes A, que é 4. Ó, ficou assim. 30 menos T igual a 3 vezes 4, que é 12. A massa vezes a aceleração. Joga o 30 para lá, vai ficar 30, 12 menos 30. 18 newtons. Tá bom? Se não me engano, na aula de teoria a gente chegou a fazer um bem pior que esse. Inclusive tinha atrito. Dá uma olhadinha, vê se ficou alguma dúvida. Percebe a diferença de um exercício que está na primeira e que está na segunda, né? Já pelo tamanho do exercício. Porque uma vez que ele está na segunda lei, eu tenho que achar a aceleração mesmo. Não tem como escapar. Tá bom? 3. Cara, esse exercício é muito legal. Talvez seja um assunto que vocês já tenham visto. Aquela história da polia. Eu vou desenhar aqui, gente. Mas não vai ficar bom. Pronto. Esse aqui é o sisteminha, tá? Eu vou usar esse sistema com bastante calma para a gente poder entender como trabalhar com polias móveis.
Com certeza vocês já devem ter se deparado com os exercícios que envolvem esse tipo de polia. Esse tipo de polia aqui, ó, sobretudo essas duas, tá? Elas são polias um pouco diferentes desta daqui que está aqui em cima. De maneira geral, a gente vai chamar essas polias de... Essa daqui, ó, que está presa aqui no teto, de polia fixa. E essas duas eu vou chamar de polias móveis. E aí, por quê, né? Os nomes. Porque essas duas polias se mexem. Vamos entender como que é o arranjo, tá? Bom, essa primeira polia aqui, ó, se vocês olharem no desenho de vocês, essa primeira polia aqui, ela está sustentando, ela está presa por aqui, ó. Aqui. E ela está sustentando aqui um peso, tá? Eu não vou desenhar peso nenhum, eu vou colocar só uma força F apontando para baixo, tá? F, que vai ser o peso que você quer carregar, o peso da carga, tá? Eu vou chamar essa força aqui de força resistente. Tá. Beleza? Tá. Agora observa o seguinte. Tá vendo que essa polia, ela tem a primeira corda aqui, ó. Olha para essa primeira corda aqui, ó. Essa corda aqui do lado esquerdo, ela tá presa no teto. Ela vai descer. Ela vai passar por baixo da polia e vai conectar a uma outra polia, tá vendo? Então, eu vou chamar essa corda de corda número 1. Porque depois a gente vai ter que identificar as coisas. Essa outra polia, gente, ela está montada de uma forma muito, muito parecida, para não dizer idêntica, de baixo. Por quê? Ó? Ela está sustentando um peso aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque ó, essa polia, gente, ela está sendo puxada para baixo. Então, obviamente, essa polia aqui, ó, ela vai ser forçada para baixo. Porque tem uma coisa pendurada nela. Só que ela está presa por uma outra corda aqui, ó. Tá vendo? Que vem da parede também. Passa por baixo dela, como se estivesse pegando a polia no colo. Tá vendo assim, ó? Vou chamar essa aqui corda 2. E olha que louco essa corda, gente. Porque ela está presa na parede, ou no teto. Aí ela passa por baixo da polia. Passa por cima da terceira polia, que é a polia fixa. E vem aqui, ó. Essa corda, ela vai estar conectada a alguma coisa que vai fazer uma força também. Aqui eu vou chamar de força potente. Tá bom? Então, veja o que acontece. Vê se vocês conseguem entender isso, a dinâmica da polia. Se eu puxar aqui, ó, essa corda, ela começa a se movimentar, certo? Imagina eu puxando aqui para baixo, ó. Quando eu puxar isso aqui para baixo, essa polia aqui, ó, ela vai rodar nesse sentido, não vai? O que acontece com essa corda aqui? Ó? Essa corda, ela começa a puxar essa outra polia para cima. A polia começa a fazer isso aqui, ó. E ela começa a subir. Então eu vou puxando, a corda vai vindo para mim, essa polia vai subindo. Só que na medida que essa polia sobe, essa corda é puxada para cima. O fato dessa corda ser puxada para cima faz a polia de baixo se movimentar. A polia de baixo vai se movimentar para onde, gente? Horário ou anti-horário? Foda, né? Muito louco isso. Ó, essa daqui gira para cá, a corda sobe. Essa parte da corda sobe. Na hora que essa parte da corda sobe, ela obriga essa polia a girar no lado contrário. Não está girando no sentido... Que sentido é esse? Anti-horário? É anti-horário. Anti-horário. Tá? Aí a polia sobe. Quando a polia sobe, essa corda aqui é puxada para cima. Então acho que eu errei. Eu errei. Aqui. Pronto. É isso aqui. E aí o bagulho vai subindo. Ele vai subindo. Quanto mais você puxa essa corda, mais essas duas polias vão subindo. Claro que aqui as cordinhas estão bem pequenininhas, né? Por exemplo, se isso aqui subir muito, ele vai bater uma polia na outra. Mas num dispositivo mais certo, direitinho, isso aqui é maior, tá? Essa corda é bem maior aqui também. E aí a bela pergunta que não quer calar, né? Para que esta porra? Se não é mais fácil pegar o negócio do chão e puxar para cima? Não, pior é que não. É aí que está a sacada. Isso aqui é um sistema que vai oferecer o que a gente chama de vantagem mecânica. Tem vários sistemas na física que têm essa propriedade.
O que é um sistema que oferece vantagem? É um sistema que você consegue pegar uma certa força pequena e ser capaz de, com essa força pequena, segurar uma força maior. E aí, o que a gente precisa entender? Quantas vezes essas forças são diferentes? Porque assim, tá, eu vou fazer uma forcinha aqui, para puxar uma forçona aqui. Quantas vezes essa força é aumentada? Então, eu vou escrever assim, ó. Sistemas de polias móveis. Vamos escrever umas coisas aqui, tá? Sistemas de polias móveis amplificam o valor de uma força chamada força potente para facilitar a carga de pesos muito grandes. A gente pode citar, tipo, que é parecido com isso na física, dois outros sistemas que a gente estuda separados. Um deles é a gangorra. O sistema de alavanca, né, que a gente vai estudar na parte de estática, ele também faz uma coisa parecida. Dependendo de como você monta o sistema, uma força de 1 newton pode se tornar 20. É meio que assim, é um sistema que amplifica forças. Tá? E um outro sistema parecido com esse é o de sistema de macaco hidráulico, sistema de levantamento de pesos hidráulicos, que a gente também vai ver na hidrostática. Tá? Bom, tá, mas e aí? Quanto que eu consigo subir? Quanto que eu consigo subir de força aplicando uma certa força potente? É isso que a gente vai calcular agora. Ele fala o seguinte na questão, gente, ele dá o sistema, ele fala que lá embaixo tem um peso de 240 newtons. Então, olha que interessante. Imagina que você tem uma carga de 240 newtons para levantar. Dá 24 quilos, tá? Se você pegar essa carga diretamente do chão, ou se você amarrar essa carga numa corda e puxar essa carga, para você manter essa carga em pé, você vai ter que fazer uma força de 240 newtons para manter ela parada. O que eu quero fazer agora é calcular que força eu preciso fazer aqui para manter a carga parada, tá? Ele fala assim: no sistema baixo, considere que o corpo se encontra em repouso. Então está todo mundo em repouso. Então a força resultante tem que valer zero, tá? Item A, calcule o valor da força resistente e calcule o valor da força potente. A força resistente já é o próprio peso, tá? Não tem que calcular nada, é o próprio peso. Agora, o valor da potente é que me interessa. Então pensa assim, ó, gente, vamos lá. Assim como a gente fez dos bloquinhos, a gente precisa colocar todas as forças que estão agindo no sistema aqui, tá? Quando eu falo de sistema, eu estou falando da polia com as cordinhas, tá? Então vamos lá, começar aqui de baixo, tá? Dessa polia grandona. Essa polia está sendo puxada para baixo com 240 newtons, mas ela está parada. Se ela está parada, tem uma força de 240 newtons sendo feita para cima também. Senão ela não estaria parada. Ó, essa força é 240 newtons para baixo. Onde estão as forças que estão segurando a polia? Se a gente analisar, pessoal, a polia ela não está sustentada pela corda que está aqui, ó. Então veja, essa corda ela está sustentando a polia desse lado aqui, ó, com uma tração T1, e desse lado aqui com uma tração T1. Essa corda aqui, gente, ela tem uma única tração sendo feita nela. Aqui, ó. Ela está presa na parede, desce. Então veja, essa parte da corda, ela está sustentando a polia desse lado com uma força T1,
E essa parte da corda está sustentando a polia do outro lado, como a força T1 também. Ah, por que a força é a mesma, Dan? Porque a corda é a mesma. Essa corda aqui, gente, ela está tensionada com T1 dos dois lados aqui. Tá? É como se a polia estivesse aqui e a corda estivesse abraçando ela assim. Tá? Agora, quanto será que vale essa força? Cara, ela tem que valer 120. Por que ela tem que valer 120? 120 com 120, 240 equilibra 240. Então, desse lado aqui, ó, a corda está fazendo 120 de força. E desse lado aqui, 120. Tá? Mas espera. Vamos devagar. Quem é que está sustentando a corda desse lado aqui? Ó? É o teto. Então, na verdade, é como se o teto estivesse segurando aqui. Ó, tivesse uma pessoa segurando aqui. E desse lado aqui, quem é que está fazendo a força para sustentar? A própria polia menorzinha. Essa polia aqui é que está sustentando a grandona. Tudo bem? Então, esse T1 aqui ele vale 120. Deixa eu anotar isso aqui. Ó. T1 igual a 120 newtons. Tá. Agora pensa o seguinte. Se essa polia puxa todo mundo para cima com 120, pelo princípio da ação e reação, todo esse sistema está puxando a polia para baixo com 120. Então é como se essa polia aqui do meio, ó, ela estivesse segurando 120 newtons. Essa daqui estava segurando 240. Essa daqui, ela passa a segurar 120 newtons. É a mesma tração T1. Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Tem alguma dúvida? Ah, põe aí, deixa ligado. Hum. Ô, gente, essa polia tá parada. Mas é como se ela estivesse sendo puxada para baixo com 120 newtons, né? Quem é que está sustentando essa polia para ela não cair? O fio 2. Então, eu vou até desenhar o fio 2 de outra cor, senão esse desenho fica muito feio. Ó, essa corda 2 aqui, gente, ela está suportando a polia do meio. Ela está suportando a polia do meio. Então significa que cada lado dela aqui, ó, tem que ter uma tração T2 e desse lado aqui também, ó, que sustenta quanto? As duas trações aqui sustentam quanto? 120 newtons aqui, 60, 60 aqui, exatamente. Tá? Beleza? Então, essa sustentava 240, o que fez cada corda segurar 120. A de cima está sustentando 120, que está obrigando a corda a sustentar 60. Se essa polia também fosse móvel, ela sustentaria quanto? 60. Aí aqui ficaria 30 e 30. E aí vai diminuindo. Moral da história. Cada polia móvel reduz a força duas vezes. Veja, eu precisava de 240. Usando essa polia, essa corda aqui sustenta 120. Usando essa polia, a corda azul sustenta 60. Só que 60 é a força que eu estou fazendo. Essa é a força que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo 60 e estou levantando um peso de 240. Tudo bem? Agora deixa eu fazer uma última pergunta. Bom, antes de fazer a pergunta, vamos colocar isso numa fórmula, que é bem simples, ó. A força potente, pessoal, porque assim, se você tentar toda vez que aparecer uma questão de polia móvel, você tentar analisar a polia desse jeito, você vai demorar muito. E outra, e se o cara meter 15 polia? Né? Então, o que a gente percebe? A gente percebeu um padrão. Se a gente perceber um padrão, vamos transformar isso numa fórmula. A força potente, ou seja, a força que você precisa fazer para levantar a carga, vai ser a força resistente, que está lá embaixo, dividida
por 2 elevado a n. E esse n, pessoal, é justamente a quantidade de polia móvel que você tem. Ah, eu tenho uma polia móvel. Então, F da resistência dividido por 2. Ah, eu tenho duas polias. Teve uma questão do Enem, há uns, sei lá, uns 3 anos atrás, que o cara dava para você, eu acho que era isso, ele dava força resistente, dava força potente e queria saber o número de polias que você tinha que fazer. Tipo, por exemplo, assim, vamos supor, vai, ó, eu quero arrastar 1024 newtons, só que eu quero fazer uma força de 2 newton. Quantas polias móvel eu tenho que usar? Não? Ó, eu quero levantar 1024 newtons com 2 newtons. Então eu faço isso, ó. Tudo bem? Então fica 2 vezes 2 elevado a n igual a 1024. E agora? Xiii. Ô, gente, 2 vezes 2 é a n, não é a mesma coisa que 2 elevado a n mais um? Igual. Quanto que é 2020, 1024 na 2? 2 a 10. Então, n mais um igual a 10. N igual a 9. Tudo bem? Então, quer dizer, ele pode trabalhar com as três incógnitas. Ele pode te dar. Nesse caso, ele queria saber o número de polias, acho. Não. Ele queria saber quanto de força eu fazia, né? Tá? Beleza? Então a força potente ficou quanto aqui? 60 newtons. Foi. Então, essa força potente aqui, quem está fazendo é uma pessoa, sei lá. Então, ela está na corda, ela está para baixo. Então ela faz a corda vir para baixo, aí essa daqui vem para cima. Então ela está toda ela aplicada na corda. Tá? No teto, por exemplo, o teto está sendo puxado para baixo e ele está puxando a corda para cima, entendeu? Um sistema que pode usar esse tipo de dispositivo para funcionar de maneira melhor é guindaste. Tá? Sistemas de guindastes eles têm esse tipo de polias para conseguir amplificar as forças. Tá? Agora, tem uma coisa aqui, que é uma pergunta que também queria falar com vocês. A gente falou que precisa fazer 60 newtons para segurar 240, né? Quem é que está fazendo o resto da força, então? Essa força não pode ter desaparecido. É o teto, cara. É o teto. Essas duas partes aqui, ó. Vocês já repararam que às vezes um caminhão, quando vai usar guindaste, ele coloca umas pernas de ferro no chão e apoia? Chega até levantar o caminhão? Próxima vez que você estiver passando perto de uma construção, repara nisso. Os caminhões que têm guindastes, às vezes aqueles caminhões que tem que segurar estaca, eles param e antes de colocar o guindaste no chão, eles abrem umas pernas assim, debaixo do caminhão, saem umas pernas, essas pernas são bem largas e elas apoiam no chão para o caminhão conseguir ter apoio para poder fazer esse tipo de sistema. Porque aí, no caso do caminhão, quem vai fazer o papel de apoio é o chão, tá? Beleza? Então é assim, ó, essa força é 60 newtons, tá? Essa corda aqui tá ajudando com quantos newtons? Com 60 também. E essa daqui tá ajudando com quantos newtons? 120. Então, essa corda tá mais tensionada do que essa daqui, tá? Beleza? Isso também são perguntas que o cara podia fazer, ó. Qual corda tá mais tensionada, né? Essa daqui está mais tensionada. Então é bom sempre analisar o sisteminha e não só decorar a fórmula, tá, gente? Fechou? Questão 4. A 4 é uma questãozinha legal que aplica isso.
Desculpa a demora aí, mas precisava desenhar antes, tá, gente? Aí a gente já discute tudo de uma vez. Ele fala assim, ó, analise a situação descrita. Um geólogo em atividade no campo planeja arrastar um grande tronco petrificado com o auxílio de um cabo de aço e de uma roldana. Ele tem duas opções de montagem de roldana, conforme as ilustrações a seguir, nas quais as forças F e T estão representadas em escala. Arranjo número 1. A roldana está fixa numa árvore e o cabo de aço no tronco petrificado. Arranjo 2. A roldana está fixa no tronco e o cabo de aço na árvore. Considerando que em ambas as montagens a força aplicada na extremidade livre de cada do cabo tem módulo F e a tração tem módulo T, qual é a relação entre os sistemas aí, entre as forças nos sistemas 1 e 2? Aí ele coloca várias opções aqui, né? Tá, vamos parar agora de olhar as alternativas, vamos tentar entender esse negócio. Ô, gente, diz uma coisa para mim aqui. Suponha que esse tronco esteja se movimentando com velocidade constante. Para onde ele está se movimentando aqui? Para a direita, tá bom? Como que ele está se movimentando? Alguém está puxando a corda, essa corda passa por trás de uma polia fixa na árvore. Então, na hora que o cara puxa aqui, ó, quem é que está fazendo força no cabo? É o cara, só o cara. Porque veja, o cabo, ele simplesmente vai até isso aqui, assim, com todo respeito ao cara, é meio burro isso aqui. Era melhor ele pegar isso aqui e arrastar sozinho. Porque a única coisa que vai acontecer é que ele vai puxar aqui, ó, e a força que ele vai ter que fazer é igual à tração. Aqui, ó, a força é igual à tração. Tá? Beleza? Por quê? Porque essa polia tá fixa. Agora, esse cara aqui foi maroto. Ele foi maroto. Por quê? Ao invés dele prender a polia na árvore, ele prendeu a polia no tronco. Qual é a sacada de prender a polia no tronco? O tronco vai se mexer. A hora que ele se mexe, a polia se movimenta. Então ele se comporta como uma polia móvel. Veja o que acontece. Olha como tudo muda. É como se isso aqui, ó, fosse o teto do exercício anterior. Então, ó, ele prendeu a polia no tronco e ele vai fazer uma força F aqui. Só que como ele está fazendo a força na corda, o que vai acontecer? Na hora que ele puxar a corda puxa a árvore e a árvore puxa a corda. De novo, ele está fazendo uma força F, não está? Essa força vai ser feita aqui na árvore. A árvore vai ser puxada para onde? Para a esquerda. E aí, por ação e reação, o que ela faz com a corda? Com a direita. Então, aqui, ó, olha a sacada. Aqui vai ter uma força F também, ó, desse lado. A árvore também vai puxar o tronco para lá. Ou seja, essa tração aqui, ó, que está forçando o tronco a descer, ela vale quanto? 2 Fs. Nesse caso aqui, a tração vale 2 Fs. Tá? O que vai acontecer nesse caso? Ele vai puxar o corpo para a direita. Quando ele puxar o corpo para a direita, ele vai obrigar a polia a se movimentar no sentido horário, e isso vai arrastar o tronco com velocidade constante. Tudo bem? Só mais última pergunta. Então, vamos terminar o exercício? Peraí. Então, a resposta correta é: a tração vale 2F na montagem 2. A tração vale F na montagem 1 e 2F na montagem 2, que dá a alternativa D de dado. Tá bom? Ah, o que eu ia perguntar para vocês antes da gente passar para a próxima questão? Suponha que o exercício pergunte para você o seguinte: escreva a lei de Newton para esse cara, para o tronco. Como que eu escreveria uma expressão para representar a primeira lei para esse cara?
ele está sendo puxado como atração, não está? Se ele está com velocidade constante, pessoal, e aí? É que eu não quero falar, senão eu vou contar para vocês o que é. Tá bom, vamos lá. Quem é a força resultante que age nele? Hum? Pensa no tronco. Pensou? Qual é a qual a velocidade resultante? Qual é a força resultante que atua nele? Zero. Por que zero? Então, peraí, não pode ser só a atração que está agindo nele. Tem alguma outra coisa agindo nele. Bom, o peso tá para cá. O peso acelera ele? Não. Normal também não. Tá faltando alguma força, gente. Fat. Fat. Mas ele não falou. Gente, tem algumas coisas que o cara não precisa falar. Sabe por que que ele não precisava ter falado que tinha fat? Porque ele já falou que a velocidade é constante. Então, por exemplo, vamos supor que o exercício seja um exercício de conta. Porque, veja, isso aqui é um exercício teórico. Né? Eu descobri que a tração é igual a 2F. Agora, ele poderia muito bem te pedir para calcular a tração. Exemplo. Se ele pedisse para calcular a tração, eu faria isso, ó, tração igual a FAT. Claro que aí, né, pessoal, ele vai ter que te dar o coeficiente de atrito, ele vai ter que te dar a massa do corpo. Se eu fosse desenvolver esse FAT, né, na questão, hipoteticamente uma questão de conta, eu escreveria assim, ó, a tração é mi vezes a normal, tá? Beleza? Ele poderia criar várias questões em relação a esse tipo de situação, né? Por exemplo, ele pode pedir para você calcular o FAT, ele pode te dar essa força aqui, ó. Ele pode te dar essa força e pedir para você calcular o coeficiente de atrito, entendeu? Ó, o cara fala, olha, eu vou aplicar uma força de 10 newton, sei lá, X. Qual deve ser o coeficiente de atrito para que a velocidade do corpo seja constante? Então você sabe que a força vale 2, T sobre 2, e aí vem desenvolvendo, tá? Beleza? Tá aí então a questão. Essa questão ela é legal, ela é difícil de perceber assim. Questão número 5, gurizada. Essa garrafinha de plástico é minha? Essa é sua? A minha tá aqui. Questão 5. Em uma obra que permite o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia. Observa que nesse desenho a polia é fixa, ela está presa direto no teto. Então, nesse caso, a gente não tem que se preocupar com essa coisa de dividir por dois e tananã. Me perdi. Continua a polia. Ah, tá. Duas plataformas A e B horizontais. Todos de massas desprezíveis, como mostra a figura. Um objeto de massa 225 quilos, colocado na plataforma A, inicialmente em repouso no solo, deve ser levado verticalmente para cima a atingir um ponto a 4,5 metros de altura em movimento uniformemente acelerado num intervalo de tempo de 3 segundos. Então, pera aí que tem coisa pra caramba. Tipo assim, o cara montou um sistema que ele vai usar uma polia para subir uma carga. Ele fala que essa carga pesa 225 quilos. Tá aqui, ó. Tá. E ele vai querer subir isso aqui. Agora, ele deu umas informações aí, gente, importantes. Por exemplo, ele fala que o movimento é uniformemente acelerado. Então, eu já sei que tem uma aceleração. Ele fala que o corpo tem que andar um ΔS
de 4,5 metros. E ele fala que ele precisa fazer isso num tempo de 3 segundos. Tá, continuando. A partir daí, depois que ele acelera, né, o corpo, a partir daí, um sistema de freios passa a atuar, fazendo a plataforma A parar na posição onde o objeto será descarregado. Então, tipo assim, a plataforma vai subir acelerando, aí depois de um certo tempo ela começa a frear e para. Tá bom. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando os efeitos do ar sobre o sistema e os atritos durante o movimento acelerado, a massa emão em quilogramas do corpo, que deve ser adicionado à plataforma B para acelerar para cima, mzinho, no intervalo de 3 segundos, é igual a quanto? Então, pelo que eu entendi aqui, pessoal, como é que ele vai acelerar o corpo mzinho para cima? Ele vai usar um corpo mzão aqui, ó, desse lado. Deixa eu botar uma massinha menor aqui, que tá meio esquisito. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um peso aqui, ó, de tal maneira que esse peso, obviamente, ele vai ter que ser maior que esse. E aí o que vai acontecer? A hora que ele soltar isso, o peso mzão vem para baixo e o mzinho vem para cima, tá? Beleza? E ele quer saber o seguinte: qual é a massa desse cara que faz isso acontecer? Tá? Pessoal, tem uma coisa que a gente tem que saber aqui. Essa massa ela tem que ser maior do que 225. Tudo bem? Mas maior quanto? Vai depender da aceleração. Aí é que está a sacada. Por quê? Se eu colocar uma massa aqui maior que 225, o sistema vai acelerar. Só que imagina, por exemplo, que você coloque 226. Você coloca 225 em uma, 226 na outra e solta. Ele vai acelerar? Vai, mas pouquinho. Agora, se eu colocar uma massa bem maior, ele faz vum, ele acelera muito rápido. Então, eu primeiro preciso dar um jeito de achar essa aceleração antes de qualquer coisa. E aí lembra que eu falava para, eu sempre falo para vocês assim, olha pessoal, questão de lei de Newton, como é que eu acho a aceleração? Eu faço a segunda lei para o sistema inteiro. Só que aqui não dá. Por que que não dá? Se eu for fazer a segunda lei, olha só o que vai acontecer. Vai ser o peso do grandão menos o peso do pequenininho. O peso do grandão é o que está puxando ele para baixo. Então, o peso do grandão menos o peso do pequenininho é igual a massa do grandão mais a massa do pequenininho vezes a aceleração. Qual que é o problema da questão? Eu quero achar isso. Ó. Isso é o que eu quero achar. Só que eu não tenho isso. Então, eu não consigo mexer nessa equação direto sem achar a aceleração. Tudo bem? E agora? Eu preciso fazer uma pergunta também. Por que que também não dará certo se eu tentar usar a segunda lei só para os bloquinhos? Porque aí vai ficar pior porque eu não tenho atração. Se eu fizer a segunda lei só para um bloquinho, eu vou ter que botar atração na porra do negócio. Aí fica pior. Eu já não tenho eminho, eu já não tenho A, eu já não tenho atração. Esquece. Veja, eu estou tentando mostrar para você como você pensa na hora da prova. Então, ó, não dá para fazer segunda lei para o sistema inteiro. Não dá para fazer segunda lei para o corpo sozinho. Eu tenho que tirar um coelho da cartola. Aí entra os dados que o exercício me deu. Gente, se ele me deu o quanto ele andou, se ele me deu o tempo, a gente precisa usar isso para alguma coisa. E aí, o que que a gente poderia pensar aqui? Como a gente está no Move, eu vou apelar para as equações que eu conheço do Move. Por exemplo, uma equação boa para a gente usar aqui, para calcular a aceleração, ó, cálculo da aceleração. Eu vou usar o sorvetão. Ó, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Tá? Quando eu passar o S0
Veja como a equação ela vai ficar bem simples, ó. O corpo partiu do repouso, certo? O sistema partiu do repouso. Então, isso aqui é zero, ó. V0 vezes T é zero. A hora que eu passar o S0 para lá, isso vai ficar assim, ó. Delta S é V0T. Não, nem põe mais o V0T, né? É A sobre 2T2. Olha lá. Ele andou 4,5 em 3 segundos. Então, substitui aqui, ó. 4,5 igual a A sobre 2 vezes 3 ao quadradinho. Passa o 2 para lá, ó, gurizada. Vai dar 9. 9 igual a 9A. A igual a 1. Tá? Aqui é um exercício um pouco diferente, né? Por quê? Porque ele mistura um pouquinho da cinemática com as leis de Newton. Então, para você calcular a aceleração, você precisava ter saído um pouquinho daquela coisa da lei de Newton. Tá? O que, que me faria desconfiar que eu preciso usar o sorvetão? Né? O que me chamou a atenção na leitura da questão. Exercício de lei de Newton, normalmente ele não dá delta S. Também não dá tempo. Se ele está me dando delta S tempo, isso dentro de uma questão de lei de Newton, isso pode ser um indicativo de que tem alguma coisa que eu deva pensar diferente. Entenderam? Sair um pouco daquele, força resultante. Essas questões, elas são sempre complicadas, porque o aluno precisa pensar uma coisa diferente. Né? Aí a gente sabe, às vezes na prova, está ansioso, está cansado. Bom, agora que eu achei a aceleração, o que, que eu faço? Agora eu sei quanto vale isso aqui, ó. Agora eu sei quanto vale isso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar a segunda lei e abrir. Porque agora a minha incógnita é só isso aqui, ó. Então, na hora que eu desenvolver essa equação, colocar os números ali e desenvolver a equação, eu vou chegar na massa do corpo, tá? Então, vamos lá. Traz a segunda lei para cá. Pesão do emão. Quanto que vale o pesão do emão? Emão vezes a gravidade, que é 10. Mais. Quanto vale o pesão do eminho? 10 vezes 225, que dá 2.250. Igual. Massa de um mais massa do outro. Irmão, mais 225. Vezes a aceleração, que vale 1. Dá uma olhada aí. 10 irmão, mais 2.250, igual. Tchuf, tchuf. Irmão, mais 225. Aqui. Oi, é menos? Ah, aqui, né? Aqui, verdade. Obrigado. Aqui, thank you. Tá bom? Aí eu vou passar o M para a esquerda e esse menos 200, 2.250 para a direita. Então vai ficar 9 M's igual a 2.475. 275? 275. Bom, gente. Seis. A 6, ela tem um conceitozinho legal em relação a
A situação da normal, tá, gente? Na questão anterior ficou A, né? A resposta. A. Só para colocar aqui. Tá? Vamos lá. Antes de introduzir a questão de fazer perguntinhas aqui. Quando eu coloco um corpo numa superfície plana, embora, independente dela ser horizontal ou vertical, existe uma força normal, certo? Essa força normal, ela normalmente, sem nenhum trocadilho besta, ela é igual ao peso. Então, por exemplo, simplesmente quando você põe o corpo e deixa ele parado ali, a normal é igual ao peso. Só que nós sabemos que essa normal pode mudar, por exemplo, se eu apertar o corpo para baixo, ou se eu suspender um pouquinho o corpo. E a questão número 6, ela vai justamente nesse lugar, sobre a questão da normal. Quer ver? Ó? Ele fala assim: na figura abaixo, pode-se observar um corpo A de massa MA e um corpo B de massa MB ligados por um fio ideal, sem massa, inextensível, que passa por uma roldana isenta de atrito. Observa que essa polia, de novo, é fixa. Então nós não teremos problemas com essa coisa de ficar dividindo força por dois. É bem raro cair poliamóvel, viu, gente? Ó, aqui está o Azinho. E o B, ele está no chão. Ele está no chão. Tudo bem? Aí ele continua. Ele fala assim: considerando o sistema em equilíbrio estático. Ô, gente, equilíbrio estático é só uma forma de dizer que o corpo está em repouso, tá? Portanto, igual a zero. Não tem aceleração, tananã. Outra coisa que ele fala, gente, que ele fala que a massa de A, MA, não, desculpa, MB, é igual a 3 MA. O que faz um certo sentido, né? Porque para pensar, pessoal. Se o desculpa, se o B está no chão e o A não está conseguindo puxar ele para cima, é porque de fato ele é mais pesado que o A. Então tá tudo certo até aqui, tá bom? Agora vem a perguntinha. Ele fala o seguinte: podemos afirmar que a força normal que o solo faz no corpo B vale quanto? Então ele quer que eu calcule a normal no corpo B. Tá bom? Bom, gente, como não tem aceleração, fica tudo mais tranquilo na medida em que eu não preciso fazer a primeira lei para o sistema inteiro, calcular a aceleração e tananã. Eu posso olhar para os corpos em separado e, porque assim, qualquer corpo que eu pegue em separado, a resultante das forças precisa dar zero. Então vamos pensar o seguinte: vamos olhar para o corpo B. Vamos fazer um desenho grandão aqui para a gente olhar para o corpo B com calma. O corpo B está apoiado no chão. Então é claro, pessoal, claro que ele tem um peso. É claro que ele tem um peso. Tá. Se ele está empurrando o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. Então ele tem uma normal. Só que existe uma outra força agindo no corpo, gente. Atração. Porque assim, quer a gente queira, quer a gente não queira, tem um corpo pendurado do outro lado. E o que esse corpo aqui está fazendo com a corda? Esticando. Por exemplo, quando que a tração seria zero? Se eu cortar a corda, corta a corda aqui, ó, pá, esse corpo cai, aí não tem mais tração. Agora, o fato de ter um corpo pendurado lá faz com que a gente perceba que temos uma tração. Dá para entender agora por que nesse caso a normal não é igual ao peso? Tenta imaginar o seguinte, para você entender isso claramente. Imagina que você coloca um corpo em cima de uma balança. Só que você pega o corpo e puxa ele um pouquinho para cima, sem desgrudar ele do chão. Você dá só uma puxadinha nele. Você vai diminuir a força de contato ali dentro do corpo com a balança, certo? Aqui a gente está propondo uma situação meio parecida. Essa corda, ela está segurando um pouquinho o corpo. Não, ela não está segurando tanto o suficiente de fazer o corpo sair.
mas ela está diminuindo o contato aqui, tá? É... Tá, eu quero achar normal, né? Bom, então eu penso assim, olha, se o corpo está parado, a tração mais a normal precisa ser o peso do corpo B. Portanto, a normal, ela é o peso menos a tração. E agora, como é que eu desenrolo daqui? Vamos achar a tração, exatamente. Eu preciso achar essa tração, não tem jeito. Só que olha que beleza. A tração, ela está atuando não só no corpo B. Ela está atuando aqui no A. Ela está suspendendo o A contra o pezinho dele. Tá bom? Portanto, a tração igual a PA. Tração igual a PA. Tração igual a PA. Então, o que que eu faço? Eu jogo aqui, ó. Vamos desenvolver esse trem aqui, ó. Normal igual. MB. Peraí. Eu vou fazer passo a passo, tá? Primeiro. Menos. Tração que é PA, né? MAG. Eu vou fazer em função de MA, tá, gente? Vamos ver se vai dar certo. Ó, tá vendo aqui no lugar do MB? MB. O que que eu ponho no lugar do MB? 3MA. Então fica assim, ó. Normal igual a 3MA G menos MAG. Tipo, chama MAG de X, né? Ó, 3x menos X. Calma. O N vai dar quanto aqui? 2MAG. Se não tiver essa alternativa, então no lugar do MA, põe MB sobre 3. Olha aqui, ó, gente. Que o exercício ainda foi meio malandrinho, né? Ó. Ele podia expressar ou em termos de MA ou em termos de MB. Se for em termos de MA, seria 2MAG. Agora, se for em termos de NB, fica 2MBG sobre 3. Tá? São duas possibilidades de resposta. Tá? Capite? Vamos começar a força centrípeta. Uau! Deixa eu só